Olá, nós vamos agora fazer uma análise térmico e estrutural. É claro que a gente vai aproveitar essa análise térmica que foi feita aqui no dissipador para ficar mais fácil o entendimento, mas isso para qualquer um é possível fazer. Vamos só conferir em relação ao material, porque a gente tinha rolado PVC anteriormente. Vou mudar aqui para o alumínio, né? Façam isso, deem um OK, ele vai confirmar que você está mudando o material e rode novamente, né, a análise térmica, tá? Então vamos lá, yes, está rodando, finalizou, e vamos ver só confirmando o resultado aqui, tema da temperatura, então tá lá toda a temperatura, né, sendo dissipada aí por causa do chip. Então é isso que acontece, né? A gente viu que o PVC fica bem menos a situação aí. Então vou fechar e o que acontece? Vou dar um close aqui nessa tela e agora nós vamos fazer em cima dessa análise térmica junto, né, a parte estática. Então eu venho aqui no modo estrutural e aí a gente tem que colocar, né, então dentro dessa simulação as restrições que necessárias. A primeira delas aí que vocês vão aprender nova é isso aqui, ó, load, previamente, né, carregar uma análise térmica aí, tá? Então essa é a primeira opção aqui, então vou estar clicando nela, use previous study design, né, o que foi feito anteriormente, que eu tinha dado a análise aqui mesmo, não tinha alterado o nome, então foi feito com esse nome. E vamos colocar aqui temperatura de referência 25 graus. E agora vamos colocar aqui a análise, ou melhor, vamos aqui, como é o carregamento, vamos deixar assim mesmo, carregamento térmico, load térmico, e vamos dar OK. Então o que acontece? Eu acrescentei nele que ao analisar a parte estática ele vai utilizar-se do carregamento térmico. Eu não vou colocar nenhuma força porque vai ser a térmica que vai deformar inicialmente, depois a gente coloca uma força só para vocês verem. Mas eu vou só colocar a restrição aqui, ó. Eu vou selecionar só essa região aqui, não vou colocar do meio, tá? Vou aplicar OK aqui, então estou fixando essa peça ali e pronto, já tem o material associado também, tá aqui, OK. Vamos então agora criar uma análise nova estática, tá certo? Aí a análise, vou botar aqui estática térmica e vamos deixar com essa configuração mesmo, vamos dar OK e vamos rodar para ver. Yes, aguardando, já terminou. Então ele usou daquele carregamento, vamos ver se deformou, vamos ver o resultado aqui. Então estresse, só que eu vou direto para o displacement, só para vocês verem o resultado. Então olha aqui, olha que interessante, pessoal. Ele teve aqui, ó, usando da temperatura, tá? Ele teve um deslocamento. Mas vamos clicar e vamos observar, vamos aumentar isso aí só para ver, né, em 10% aí. Vou exagerar um pouquinho. Vamos botar 15%. Olha o que aconteceu por causa do carregamento térmico. Você veja que eu não botei nenhuma força. Então por que o corpo está deformando, né? Está dando aquele 0,005 de... É justamente por causa da parte térmica. Como está fixo aqui embaixo, aqui não tem deslocamento nenhum. Mas devido ao aquecimento, tem o coeficiente de dilatação térmica, né, do material, e ele acaba se expandindo. E é isso que está acontecendo com ele, ó. É um valor baixo, tá certo? É um valor baixo, por isso que acontece isso aqui. Então o que acontece é o caminho que ele, você vê que é feito ao comportamento aqui das linhas de deformação, como que acontece, né, ó? E aí vai ter o máximo aqui na ponta,
certo? Aqui embaixo por causa da restrição. Então a gente viu aí o efeito da temperatura no material, o que ele está causando, né? Então, baseado então só daquele load prévios ali, né, que a gente fez ali, bem aqui, ó. Vou dar um close aqui, né, na hora que a gente fez o carregamento, que está justamente aqui, loads. Tá, e temos só a restrição aqui. Então é assim que se faz, né, a parte do carregamento. Poderia estar acrescentando junto uma força, por exemplo? Pode, né? Vamos só colocar aqui para vocês verem. Além dela, se eu tivesse uma força, vou botar um valor bem pequeno, vou selecionar essas superfícies aqui, vou apertar Ctrl, ó. Como se tivesse alguém aplicando uma força aí por algum motivo, mas só na direção X aqui. Eu vou colocar valor 10. Então, nesse sentido, um valor bem pequeno, só para vocês verem. Inclusive, ele vai até sobrepor o valor da deformação, tá? Então, vamos ali, analisar de novo. Quer dizer, além do carregamento térmico, então ele tem essa força aí sendo aplicada. Agora, o que acontece? Vamos deformar, vamos botar 15%, a gente não vai ver a parte frontal aqui, né, aquela deformação, mas esqueci de alterar aqui para ver a deformação. Aí, ó. Então ela está tendo a maior nesse sentido aqui, né, e se a gente vê na direção Y, olha só que interessante, e na direção X, que é provocada pela força, né? E agora na direção Z, eu vou ter situação aqui bem baixa, né? Mas em X, ó, e em Y, 0,05 na parte superior aqui, tá certo? Então aqui em magnitude, em final, sobrepôs, né? A força é muito grande, então ela meio que sobrepôs aquela deformação. Não dá pra gente ver mais, é muito pequena aqui se a gente for ver essa deformação frontal aqui, tá? Então é nesse sentido, ok? Então assim que a gente faz análise térmico-estrutural.